Olá, pessoal. Espero que todas estejam bem, todos estejam bem. Fico feliz de você ter voltado. Ou se você está chegando aqui pela primeira vez, no nosso despretensioso, mas feito com muito carinho, com muito boa vontade, esse Descomplica Penal, esse canal que tem como objetivo facilitar a tua vida, fazer com que você consiga entender direito penal de uma forma simples e de uma vez por todas, tá certo? Você já sabe, as aulas que nós fazemos aqui, os slides que são produzidos durante essas aulas, eu disponibilizo lá no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br. Dá uma corrida lá, dá uma olhada nos slides, também tem bastante coisa bacana, dá uma passeada por lá e você já sabe. Se você for fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal, está se preparando? Então, se inscreve também no nosso curso. Aqui a gente te ensina Direito Penal. Lá a gente te ensina a passar na segunda fase da OAB, tá certo? E outra coisa, tá gostando do canal? Tá sendo útil para você? Divulga. Deve ter mais algum amigo seu, algum conhecido que está precisando de uma forcinha com direito penal. Indica lá o nosso canal e deixa o seu like aí também. Deixa comentários, assim que a gente puder, a gente também troca uma ideia com você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Um assunto muito importante, talvez o assunto mais importante para entender direito penal e, na minha humilde opinião, o assunto mais difícil de direito penal, o mais científico, o mais técnico. Se você aprender isso aqui, o restante vai fácil. E esse tema aqui é teoria geral do crime, tá? Teoria do crime. Nós vamos estudar, é uma matéria bastante técnica, muitos detalhes. Nós vamos começar neste vídeo e nós teremos vários vídeos para nós conseguirmos esmiuçar a teoria do crime. É óbvio, a teoria do crime, quando você vai estudar com profundidade, você verá em livros muito grandes, com quantidade de páginas muito extensa, para que você consiga entender toda a profundidade da matéria. Aqui nós não temos espaço para isso. Mas, mesmo assim, nós vamos caminhar bastante para que você consiga entender a essência da teoria do crime. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar falando hoje sobre, dentro da teoria do crime, sobre o conceito de crime. Hoje, esse vídeo aqui, essa aula é somente sobre o conceito de crime, ou melhor, conceito de infração penal. Porque, como nós vamos ver aqui, a infração penal, ela é gênero. E neste gênero, infração penal, cabem as espécies crime e contravenção penal. Beleza? Então, o Brasil adotou o sistema dualista ou binário. Por que dualista ou binário? Porque vai definir ou vai dividir as infrações penais em duas espécies somente: crime e contravenção penal. A expressão crime tem como uma outra sinônima delito. E a expressão contravenção penal tem como outras expressões sinônimas crime anão, crime vagabundo, olha que expressão mais engraçada, ou crime liliputiano. Liliputiano por conta aqui das aventuras de Gulliver, você se lembra disso? Lembra dessa história? Dá uma pesquisada aí, quem não conhece. Gulliver ia para uma cidade onde havia pessoas muito pequenas, e essa cidade se chamava Lilliput. E então os seus habitantes eram liliputianos. Então um crime de Lilliput seria um crime liliputiano, ou a contravenção penal, um crime anão, um crime liliputiano. É por isso essas expressões. Por que que a contravenção penal tem esta denominação crime anão, crime vagabundo ou crime liliputiano? Porque, na verdade, não há uma diferença tão ontológica referente ao ser entre crime e contravenção penal. E a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho com mais detalhes, tá bom? Mas é por isso, porque elas se parecem bastante, essas duas infrações penais, tanto o crime quanto a contravenção penal. Beleza? Muito bem. Vamos agora falar dos conceitos de infração penal. Então, tem mais do que um conceito. São 4 conceitos que nós vamos trabalhar. O primeiro conceito é o conceito formal.
O que é infração penal? Pelo conceito formal, infração penal é aquilo que a lei diz que é. O legislador falou que é infração penal? Falou. Então, é infração penal. Ou seja, tem a forma de infração penal? Tem. E se tem a forma de infração penal, então é infração penal. Este conceito é o mais pobre de todos. Por quê? Porque nós já vimos isso quando nós falamos do direito penal em um Estado democrático de direito. Quando nós falamos que em um Estado democrático de direito, simplesmente dizer que é crime aquilo que a lei diz que é, pode causar algo injusto, situações extremamente injustas. Por exemplo, na Alemanha nazista, onde estava descrito na lei, ser judeu é crime. Então, se isso está na lei, isso é extremamente injusto, porque, não, então está na lei, então é crime, então a gente tem que aceitar, ponto e acabou. Então, nós temos que nos valer ainda de outros conceitos, sem desprezar o conceito formal. O segundo conceito é o conceito material, tá? E esse conceito material vai estabelecer que é infração penal a agressão grave a bens jurídicos relevantes penalmente tutelados. Desta forma, não basta simplesmente observar se o fato está descrito em lei para ser conceituado como infração penal. Em um Estado democrático de direito, devem ser observados os princípios constitucionais atinentes ao direito penal para analisar se um fato praticado é ou não infração penal. Analisemos cada um dos itens que compõem o conceito material de infração penal. Vamos ver cada um desses conceitos? Você viu, né? São três elementos que compõem esse conceito. Agressão grave, bens jurídicos relevantes, penalmente tutelados. Vamos lá? Então, primeiro, vamos começar de trás para frente. Tutela penal. Quando nós vamos falar de tutela penal, ou seja, aqueles bens jurídicos são penalmente tutelados, nós estamos, na verdade, voltando ao conceito formal. Tem que estar na lei. A lei tem que dizer que é infração penal a prática de determinada conduta, tá? Só que o conceito formal, como eu disse, ele é pobre, mas ele vai fazer parte do conceito material de infração penal. Deu para entender? Então, para você ver, nós não podemos desprezar o conceito formal. Só que ele por si só não basta. Ele agora, num Estado democrático de direito, esse conceito formal de infração penal, ele é parte de algo maior, que é o conceito material de infração penal. Ficou fácil agora de entender isso aí? Então, conclui-se que se não estiver previsto em lei, vale dizer, se não for observado o princípio da legalidade, não haverá infração penal. Segundo elemento do conceito material de crime, diz respeito aos bens jurídicos relevantes. Esta relevância, por ser jurídica, é analisada pelo legislador, que diz ser relevante determinado bem jurídico ao protegê-lo, ameaçando com pena aquele que lesar este bem jurídico. Neste momento aqui, nesta parte deste conceito, nós vamos invocar o princípio da intervenção mínima, ou, em outras palavras, o direito penal não vai entender que todos os bens jurídicos são relevantes. Pelo contrário, ele vai analisar somente alguns e vai dizer, este bem jurídico é relevante e por isso eu vou ameaçar com pena quem violar este bem jurídico, tá? Então, pode ser citados como exemplos, tem um montão, exemplos de bens jurídicos relevantes para o direito penal. Vida é um bem jurídico relevante para o direito penal, por isso que homicídio é crime. Patrimônio é um bem jurídico relevante, por isso que furto é crime. Honra é um bem jurídico relevante para o direito penal, por isso que a injúria é crime. A dignidade sexual é outro bem jurídico relevante para o direito penal, por isso que o estupro é crime. E o terceiro elemento desse conceito material diz respeito à agressão grave, porque não é qualquer agressão, ainda que o bem jurídico seja protegido, que configurará a infração penal.
Então, as agressões mínimas, que não chegam sequer a ameaçar o bem jurídico, não podem ser consideradas infrações penais, apesar do bem jurídico ser relevante e ser protegido pelo direito penal. A agressão tem que ser grave. Pode ocorrer da lesão ser ínfima. E aí nós invocamos qual princípio? Muito bem, aqueles que são mais estudiosos, o princípio da insignificância. Você nota que o furto de 5 centavos não agride de forma grave o bem jurídico, patrimônio, que é tutelado pelo direito penal. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou dando umas desviadas aqui, está com um mosquito chato aqui que eu não consigo me livrar dele, tá? Por isso que eu estou fazendo uns movimentos assim, mas eu estou bem, tá? Conceito legal, é aquele conceito que está na lei. No nosso ordenamento jurídico, na lei brasileira, o conceito legal está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Lei de Introdução de Código Penal, uma lei muito pouco falada. O artigo mais importante, mais famoso dela é justamente esse artigo 1º. E esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. E contravenção, a infração que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente, tá? Então, crime e contravenção penal se distingue na medida em que os comportamentos mais graves são rotulados como crime e são punidos da maneira como esse artigo 1º estabelece, reclusão ou detenção e multa. E os crimes e as infrações penais menos graves como contravenção penal, sendo que quem faz isso, essa valoração, é o legislador. E aí o que vai acontecer? Vai punir a contravenção penal somente com prisão simples, nunca com detenção, reclusão ou com multa. Perfeito? Deu para entender? Conceito legal. Você observa nesse conceito legal aqui que o legislador vai dizer que são infrações penais, e aí aquilo que a gente tem falado aqui, batido nessa tecla, nessa aula. As infrações penais podem ser crime ou contravenção. Quando que é chamado de crime? Quando é punido com reclusão ou detenção, mais a pena de multa. E quando que é contravenção penal? É contravenção penal quando é punido com prisão simples mais multa, ou prisão simples e multa alternativamente. Perfeito? Deu para entender? Aí você vai perguntar, essa é a única diferença entre crime e contravenção? Não, tem outras. Tem outras que nós vamos ver já já, tá? Só que antes de ver essas outras diferenças entre crime e contravenção, eu preciso que você observe algo muito importante, tá? O nosso legislador, ele, em determinado momento, em 2006, quando foi tratar a questão do porte de droga para consumo próprio, pessoa que carrega 2 cigarros de maconha para fumar, uma porção pequena de cocaína para cheirar, ele tinha que fazer uma opção. Nós vamos descriminalizar essa conduta, esse comportamento ou não. Então, havia um lobby grande, tanto de um lado quanto de outro, para que se mantivesse como crime, fosse punido, e de outro lado, para que não fosse mais punido o usuário de droga. O legislador não teve a coragem de deixar de tratar como crime. E também não teve coragem de continuar punindo com prisão este comportamento, o usuário de droga. Eu não estou entrando aqui no mérito, não estou entrando na discussão se deveria ou não, só estou dizendo o cenário, o que aconteceu. E aí o legislador ficou no meio do caminho e criou algo, um crime sui generis. Tem alguns doutrinadores que vão dizer que não é mais crime. Por quê? Porque o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata justamente do porte de droga para consumo próprio, ele não se encaixa nem em crime e nem em contravenção penal. Então, não seria mais uma infração penal, porque ele não é punido nem com reclusão, nem com detenção, nem com prisão simples. Porém, não é o que prevalece. Prevalece que continua sendo um crime, sim, continua sendo uma infração penal, porém,
é o único crime, ele não é contravenção penal, ele é o único crime que não é punido com detenção, reclusão ou prisão simples, tá? Então, o artigo 28 traz a única exceção à regra do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal de conceituação do crime, uma vez que a figura do porte de droga para consumo próprio, conduta tipificada como crime, mas que o legislador pune com pena de advertência ou prestação de serviço à comunidade, não havendo previsão de pena privativa de liberdade ou multa. Deu para entender? Vocês entenderam essa questão do artigo 28? Então, é a única exceção. O resto de todos os crimes ou contravenção penal no Brasil se encaixam naquela situação. Fechar esse parênteses, vamos voltar a falar da diferenciação entre crime e contravenção penal. Pessoal, o legislador, ele analisa se a conduta, se o comportamento é grave, ele tipifica como crime. Se a conduta, se o comportamento não é tão grave, ele tipifica como contravenção penal, que as penas, as punições são muito mais brandas, muito mais tranquilas. Existe toda uma discussão, inclusive, que as condutas que são tipificadas como contravenção penal são tão pequenas que deveriam já ser descriminalizadas. Essas condutas, esses comportamentos não deveriam mais ser punidas. O Estado não deveria mais perder tempo com essas condutas. Por quê? Porque num país que tem tantos crimes, tem que se preocupar com tráfico de drogas, tem que se preocupar com terrorismo, nós nos preocupamos com estupro, homicídio, se preocupar com aquelas contravenções penais, tipo porte de arma branca, perturbação do sossego, todos esses tipos de situações, esses comportamentos, deveriam ficar somente na esfera administrativa. Por quê? Porque a contravenção penal exige do Estado um comportamento idêntico para a apuração de um crime. Então, se a pessoa é denunciada por uma contravenção penal, tem que ter todo o trabalho, tem que ter toda a investigação do delegado de polícia, depois tem que ter todo o trabalho da denúncia por parte do Ministério Público, depois tem que ter toda a parte da atuação da Defensoria Pública, tem toda a máquina da polícia, toda a máquina do judiciário que tem que ser mexida para se chegar a uma condenação. Não, professor, mas tem aqueles institutos do processo penal, transação penal, perfeito, muito bem de você ter lembrado. Só que, se a pessoa já foi beneficiada por todos aqueles institutos, chegará até a ação penal. E em chegando na ação penal, insisto, haverá toda essa movimentação do Estado por conta de uma situação que é tão pequena, então há este discurso, há essa ideia, há este movimento na doutrina de defesa para que deixe de haver essa lei da contravenção penal e elas parem de ser punidas no Brasil. Enquanto isso não ocorre, nós temos que saber a diferenciação e eu faço nesse momento com você. Então, primeira coisa, como nós já vimos no artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código Penal, diz respeito aos tipos de punição. Então, em relação ao crime, cabe reclusão ou detenção, isoladamente. Cabe reclusão ou multa, alternativamente. Cabe detenção ou multa, alternativamente. Cabe reclusão e multa, ou seja, cumulativamente. Cabe detenção e multa, ou seja, cumulativamente. Quando nós vamos para a contravenção penal, cabe prisão simples ou multa, isoladamente. Cabe prisão simples e multa, cumulativamente. E cabe prisão simples ou multa também, que seria alternativamente. Não há previsão de reclusão, não há previsão de detenção. Essas algumas diferenças. Outra diferença. No caso do crime, a possibilidade máxima de punição é de 40 anos. Artigo 75 do Código Penal. No caso da contravenção penal, a punição máxima é de 5 anos. Artigo 10 da Lei de Contravenção Penal. A ação penal em relação ao crime pode ser ação penal pública, ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação do ofendido. No caso das contravenções penais, o único tipo de ação é a ação penal pública incondicionada, tá?
artigo 17 da Lei de Introdução, das Contravenções Penais, e a ação penal pública ou privada ou condicionada à representação está no artigo 100 do Código Penal. Perfeito? Muito bem. Tentativa. A tentativa de crime é punível. A tentativa de contravenção penal não é punível. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Pessoal, um parênteses aqui. Tem gente que vai afirmar assim, ó, que não existe tentativa de contravenção penal. Está errado. Existe tentativa de contravenção penal. Porém, a tentativa não é punível. É dessa maneira que você tem que pensar a possibilidade da tentativa de contravenção penal, tá bom? Outra coisa, nós já estudamos que o crime é punido quando ocorre a extraterritorialidade. O fenômeno da extraterritorialidade é possível no nosso ordenamento jurídico em relação ao crime. Em relação à contravenção penal, não, conforme o artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Não há a possibilidade de se punir uma contravenção penal ocorrida fora do território brasileiro. E a última diferenciação que eu trago aqui, existem algumas outras, mas as principais. A Justiça Estadual ou a Justiça Federal julgam os crimes. Já as contravenções penais, somente a Justiça Estadual. Professor, nunca, em nenhuma possibilidade, há o caso de uma contravenção penal ser julgada pela Justiça Federal? Tem uma situação. Quando a pessoa que pratica a contravenção penal, ela possui foro por prerrogativa de função. Então, ela possui o foro por prerrogativa de função e quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a Justiça Federal. Então, quem julgará essa contravenção será a Justiça Federal. Aí sim, fora desses casos, a Justiça Federal não tem competência para julgar a contravenção penal. Perfeito? Beleza? Última coisa para a gente terminar esse vídeo aqui, conceito analítico de crime. Nesta perspectiva, o crime é conceituado levando em consideração as partes essenciais que o formam, tá? E as partes essenciais que formam o crime são fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. E estas partes, essa análise dessas partes é que ocupará o nosso tempo nos próximos vídeos. Nós vamos esmiuçar o que é fato típico em alguns vídeos, depois nós vamos esmiuçar o que é ilicitude, depois nós vamos esmiuçar o que é culpabilidade. O que vai mais ocupar o nosso tempo, vocês verão, será o fato típico. Nós teremos que esmiuçar, tem muita coisa para ver, é bacana, é um estudo legal, é um estudo que força a nossa mente. Se você entender isso aqui, você entende todo o resto do direito penal. Você vai entender a parte especial de uma maneira muito mais fácil, acredito eu. Então, presta atenção, continua acompanhando aí os nossos vídeos, aí eu tenho certeza que vai facilitar, vai fortalecer o seu conhecimento de direito penal. Beleza? Pessoal, obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Deus te abençoe e a gente se vê. Até mais. Tchau.